Agora eu quero que você vire comigo para o capítulo 10 em 2 Coríntios. É o capítulo 10 de 2 Coríntios. Espero que você traga sua Bíblia. Capítulo 10 de 2 Coríntios, começando com o verso 3. Embora nós estejamos andando na carne, nós não estamos pela carne agora. O Novo Testamento usa a palavra carne, isso significa um princípio pecaminoso que opera dentro de você. O fato do pecado para as armas de nossa guerra. Agora observe que estamos em uma guerra. Veja, através de Deus para derrubar fortalezas. E temos a imagem de uma grande cidade, de uma grande fortaleza, que está pronta para a guerra. E você e eu somos chamados para a guerra. Se você souber, Cristo é o seu Senhor e Salvador, derrubando mentalidades e todas altas mentalidades que vão contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. Você sabe que nós fomos para a Europa no verão passado. E fomos para um hotel e eles tiveram uma estátua, um tapete depois de rodinhos chamado O Pensador no saguão. E eu fiquei lá um dia pensando e olhei para aquele homem com as mãos na cabeça e ele estava apenas pensando. E eu pensei que por trás de todas as invenções, todas as guerras, todos os livros, do ônibus espacial, de tudo, é o poder do pensamento. Uma das coisas mais importantes em nossas vidas é controlar a nossa mente. O provérbio diz que aquele que governa sua mente é maior do que aquele que governou a cidade. Significa governar os pensamentos de sua mente. Você vê que passamos muito tempo sozinhos em nossas vidas e sua mente se torna sua única companheira. O que você pensa quando você está sozinho? Agora, muitas pessoas não suportam ficar sozinhas. No momento em que você entra em uma sala e liga a televisão, ou no momento eles têm que ter um rádio tocando. Não, eles não suportam ficar sozinhos com a sua mente. Eles têm que ter alguém com eles. E há uma história no capítulo 8 de Ezequiel. Deus pegou Ezequiel e transportou todo o caminho para Jerusalém para uma visão. E Deus lhe deu uma visão de quão corrupto o povo de Israel havia se tornado. E ele os acolheu e Deus os levou para um lugar escondido, uma câmara secreta, e mostrou-lhe os pensamentos íntimos dos líderes religiosos, que naquele dia Ezequiel ficou chocado com o que ele viu, cheio de mentiras e hipocrisia e luxúria e ganância e paixão e sexo. Líderes religiosos. Era o que eles estavam pensando, em particular, nas suas imaginações, e enlouqueceram seus fariseus. Eram aquelas fantasias do diabo, mesmo sendo religiosos, líderes religiosos. E Ezequiel e Paulo, e por causa disso, Deus enviou um poderoso julgamento sobre a cidade antiga de Jerusalém. Agora, muitas pessoas têm esse tipo de mente. Elas têm uma mente que vagueia por essas áreas. Aquelas áreas obscuras, aquelas áreas sagradas, aquelas áreas de luxúria e ganância e ódio e ciúme. Muitas pessoas têm mentes perturbadas. O nosso famoso editor escreveu recentemente: as pessoas preferem não pensar que querem ser controladas. E ele continuou e disse que a única decisão que algumas pessoas tomam sobre suas vidas é nunca tomar decisão alguma. Nós não gostamos de tomar decisões e por isso deixamos nossa mente vagar em neutro. Agora, algumas pessoas com certeza têm mentes doentes. Algumas dessas pessoas estão em instituições mentais sob tratamento e não podem ajudar a doença. Muitos deles têm suas mentes. Muitos podem ajudar com drogas que podem adulterar sua mente. O álcool pode adulterar sua mente e causar doenças das quais você nunca pode se livrar.
Estamos aprendendo cada vez mais e mais e mais sobre as drogas que afetam e estão permanentemente afetando nossa mente. E o álcool mata milhões de células cerebrais. Estamos agora começando a aprender alguma dessas coisas. E eu estava conversando com um neurocirurgião que agora está na Universidade de Yale. Ele estava me contando o efeito que alguma dessas drogas, alguma dessas pessoas têm sobre o poder das mentes dos jovens, e eles não percebem até que seja tarde demais. Isso é afetado pelo resto das suas vidas. E eles nunca superam isso. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a mente é que a Bíblia ensina que a mente não é inimiga de Deus. Em outras palavras, sua mente está em guerra com Deus. Você pode acreditar? A Bíblia ensina que a mente é carnal, ela é inimiga de Deus, tem inimizade contra Deus, que a mente natural não está sujeita à lei de Deus e nem pode ser sujeita a Deus. Isso é impossível para a sua mente ser controlada por Deus sem Jesus Cristo. Nossas mentes são inimigas de Deus. Paulo escreveu aos Colossenses e disse que nossas mentes são alienadas e inimigos em sua mente, inimigas de Deus. Tal mente não obedece à lei de Deus, ela se submete ao pecado, ela se importa com as coisas da carne. Em Romanos 8, diz que estão seguindo o que a carne se inclina para as coisas da carne, porque os que estão seguindo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Sua mente, em seu estado natural, é hostil a Deus. Porque você vê, todos fomos apertados pela doença do pecado, e a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e quebramos a lei de Deus. E somos pecadores. E o pecado afeta a mente. Se uma pessoa continuar nisso sem arrependimento e sem renovar sua mente, a Bíblia diz isso, ouça, vamos para Romanos, no primeiro capítulo. Você deve ler o capítulo inteiro. Então foi quando eles desistiram de Deus e nem mesmo reconheceram como Deus. Deus o abandonou para fazer tudo o que as mentes mais poderiam pensar. Em outras palavras, Deus diz que vai dar-lhe um ultimato e vai deixá-lo por um tempo e cometer todo tipo de mal que você possa imaginar. Há pessoas agora sentadas pensando em novas maneiras de fazer mal, novos chutes, novas coisas para fazer em orgias, novos tipos de coisas para colocar na tela, para excitá-lo, para despertar suas paixões. Eles são pessoas pensando nesse momento, nessas coisas, e Deus desistirá de você e permitirá que você faça isso. Deus o abandonará, sua vida se tornará cheia de todo tipo de maldade e pecado. A Bíblia diz sobre ganância, ódio, inveja, assassinato, e briga, e mentira, e fofoca, e tudo isso que vai contra Deus. Como é fácil fofocar. Esse é um dos grandes pecados entre os cristãos hoje. A fofoca. E não percebemos o quão sério é caluniar os outros. O mal, suspeitar de tudo dessas coisas. Essas coisas estão erradas. 2 Timóteo 3,8 diz que eles têm mentes sujas, distorcidas e se voltaram contra a fé cristã. 1 Timóteo 6 diz que suas mentes estão andando pelo pecado. Eles não sabem como dizer a verdade. Para eles, as boas novas são apenas um meio de ganhar dinheiro. Fique longe deles. Em outras palavras, o Evangelho, você pode usar o Evangelho para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que devemos nos manter longe desse tipo de multidão. Deus os abandonou. A Bíblia adverte contra ter uma mente carnal, diz que ter uma mente carnal é a morte e leva à morte e ao julgamento justo no inferno. Nossas mentes hostis a Deus. E então a segunda coisa, não apenas em inimizade, mas podemos ter uma mente cega. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, no verso 3, e que Deus desse mundo, que é o diabo, o Deus desse mundo é o diabo, cegou as mentes daqueles que não creem. Você pode ser cegado de forma sobrenatural pelo diabo. Você vê? Você tem dois pares de olhos. Você espiritualizou e fisicalizou. Agora você pode ter a melhor visão física. E você pode ver perfeitamente. Mas espiritualmente, você está cego. E o diabo fez a cegueira. Então, você é cego diz as coisas do Espírito de Deus. Você está cego em relação à sua necessidade de arrependimento, à sua necessidade de se corrigir diante de Deus, de ter seus pecados perdoados e receber a vida eterna.
É sobrenatural. Não consigo explicar o véu aparentemente que paira sobre o coração das pessoas quando ouvem o Evangelho. Conheço pessoas que deveriam vir a Cristo. Conheço pessoas que precisam terrivelmente de Cristo, mas eles não conseguem entender. Eu me lembro de um escritor famoso. Passei muito tempo com ele porque ele escreveu uma história sobre mim e depois fez um livro sobre mim. E ele queria conhecer a Cristo de todo o coração. Ele se ajoelhava e chorava e pedia a Cristo para entrar em seu coração. Mas algumas coisas em sua vida ele não podia mudar. E ele não conseguia entender por que tantas coisas na Bíblia. Ele não conseguia entender a divindade de Cristo. Ele estava cego. E eu comecei a perceber que era uma cegueira sobrenatural e só o Espírito Santo poderia tirar o véu que estava sobre seus olhos. E isso é verdade no evangelismo. Tem algo no evangelismo que eu não entendo. Porque quando o sol brilhar, o mesmo calor, o mesmo sol que endurece o barro vai derreter a manteiga. E eu podemos apresentar este evangelho essa noite e de repente os olhos de alguns de vocês serão abertos. E você diz, eu vejo, isso é algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Cego pelo Deus desse mundo. Nós somos como cativos. A Bíblia diz que muitas pessoas dizem, eu não entendo, ouvi isso toda a minha vida, eu tentei acreditar e eu não posso. Então, você pode vir como uma criancinha e tentar acreditar. Pare de tentar dar a si mesmo, entregue-se totalmente a Cristo hoje como uma criança. Jesus nunca nos disse para agirmos como adulto, ele disse para agirmos como criança, como crianças. Eu me lembro de um dos grandes cientistas do espaço. Eu estava sentado ao seu lado em um banquete em Los Angeles, Dr. Werner von Braun. Ele se foi agora. E ele me contou como ele passou a acreditar em Deus e como ele passou a acreditar em Cristo. E ele disse, você sabe, eu tinha que perceber que não conseguia pensar no meu caminho para Cristo. Eu tinha que vir pela fé. E ele disse, eu comecei a perceber que a fé era mais poderosa que o intelecto. E ele disse, eu recebi a Cristo em meu coração pela fé. É assim que você terá que vir hoje. Você pode ser um professor de universidade aqui hoje. Se você vier a Cristo, você tem que vir como uma criancinha. Jesus diz, a menos que se você se torne a criancinha e seja convertido ou mudado, você não pode vir ao reino dos céus. Esse véu tem que ser rasgado agora. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre sua mente é que a Bíblia ensina que a mente está em inimizade com Deus. Em outras palavras, sua mente está em guerra com Deus. Você pode acreditar que a Bíblia ensina que a mente carnal é inimiga de Deus. Deus é a mente natural para que não está sujeita à lei de Deus. Nem pode ser impossível para a sua mente ficar sob o controle de Deus. Sem Jesus Cristo. Nossas mentes são hostis a Deus. Então, a segunda coisa, não apenas em inimizade contra Deus, podemos ter uma mente cega à Bíblia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, verso 3, de que o Deus desse mundo, que é o diabo, o Deus desse mundo cegou as mentes dos que não acreditam. Você pode ser cegado de forma sobrenatural pelo diabo, e você tem dois pares de olhos. Você tem dois olhos. Você espiritualizou e fisicalizou. Agora você pode ter a melhor visão fisicamente. E você pode ver perfeitamente. Mas espiritualmente você está cego. E o diabo te deixou cego. Há algo no evangelismo que eu não entendo. Porque quando o sol brilhar, o mesmo calor, o mesmo sol, que endurece o barro, derreterá seu coração como manteiga. E podemos apresentar esse evangelho nessa noite, e de repente os olhos de alguns de vocês serão abertos. E você diz, eu vejo. Isso é algo que deveria ter feito há muito tempo.
Agora, o Evangelho não é apenas mais uma filosofia. Você conhece a filosofia e a ação da mente sobre a minha família? Eu preciso explicar uma coisa de maneira lógica e razoável. Quando mais forte a mente do professor orador, mais impressiona as pessoas e a leva a pensar com ele. As pessoas dependem da lógica, da retórica e da eloquência a fim de impressionar seus semelhantes. Mas isso não era verdade com o apóstolo Paulo. Ele estava até com medo de que a mera razão humana pudesse anular o poder do Evangelho. Então, não, ele disse com a sabedoria de palavras. Ele disse, eu me afasto da minha eloquência. Eu me afasto de toda a minha sabedoria. Eu estou determinado a não saber nada além de Jesus Cristo crucificado. Ele sabia que havia poder nesse Evangelho para quebrar fortalezas que Satanás levantou. Meu negócio, nesta noite, como um comunicador do Evangelho, não é simplesmente alcançar sua mente, mas para alcançar sua consciência, para alcançar sua vontade, seu coração e até mesmo a sua emoção. Eu não alcanço sua emoção contando alguma história do leito de morte, alguma história emocional. Eu alcanço a sua mente, seu coração, apontando para Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por seus pecados, Ele morreu em seu lugar, e isso deve comover qualquer um ao ver o amor assim derramado. E se você não responder a isso com suas emoções, há algo errado. Quando você vê Jesus morrendo em seu lugar, levando seus pecados naquela cruz, isso deve te mover até mesmo pensar sobre isso. E tenho certeza que isso acontece com muitos de vocês hoje. E também com sua consciência. Você vê quando começa a quebrar a sua mente de Deus e a sua consciência fala com você. O Espírito Santo usa a consciência para perturbá-lo. Agora, um dos perigos é que acabou aos anos que você pode endurecer sua consciência e até que você tenha a consciência morta, essa consciência não seja mais confiável, você não pode mais depender. Mas o Espírito Santo falará com você de qualquer maneira. Se o Espírito Santo estiver sussurrando para você essa noite, você receberá Cristo. Então a mente é inimiga de Deus. A mente pode ser cegada pelo diabo, mas também há pessoas que tem uma mente duvidosa. Em Lucas 12, 29, Jesus disse, nem que tenha uma mente duvidosa. A Bíblia adverte contra uma pessoa de mente dupla. Jesus diz em Tiago, diz um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Agora, o que acontece é que você tentar estar seguro em ambos os mundos, você quer estar nesse mundo e ter todos os seus prazeres carnais e toda a sua busca por poder e materialismo e viver nesse mundo, então pule nascer que tenha um pé no reino dos céus. E é assim que a maioria de nós estamos aqui nessa noite. Não fomos ensinados que se você for viver para Cristo, tem que ser tudo fora. Você deve separar dos mares do mundo, sair do meio do mundo e separar-se, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras. Quer que Deus, se você quer Deus, se você quer Cristo, você vai à igreja e é fiel e ao mesmo tempo você é fiel ao mundo. Você está indeciso. Você ainda não tomou a decisão clara. Você está sentado em cima do muro. Você está andando. E isso é uma caminhada que significa que você irá bater o muro. Saia do muro. Venha todos para o lado de Cristo essa noite. Sai de cima do muro. Então não apenas uma mente pode estar em inimizade com Deus e ser cegada pelo diabo. E você pode ter uma mente duvidosa. Sua mente pode ser contaminada. A Bíblia diz que Paulo escreveu a Tito, um certo povo que sempre em mentira, cuja mente está contaminada, incrédula. Tito 1:12. Eu contaminei a minha mente. Agora Jesus Cristo pode fornecer uma alteração mental para curar mentes e corpos daqueles que desejam, que se distrai com drogas ou remédios ou álcool, ou o que quer que seja. Cristo pode oferecer a resposta hoje. Maus pensamentos sobre o suicídio da alma. Eu tive um grande líder religioso vindo a mim uma vez anos atrás e eu fiquei chocado. Ele disse que queria falar comigo a sós. E ele disse, Billy, sabia que eu tenho 73 anos e minha mente está tão cheia de maldade e perversão que ocupa todas as minhas horas de vigília e acredito que o diabo ainda tem um controle da minha mente. Eu disse a ele, você acredita que já realmente nasceu de novo no Espírito de Deus? E ele disse, eu realmente não sei.
Eu disse, bem, é hora de você tomar essa decisão permanente e pedir ao Espírito Santo para vir e controlar sua mente. Cair de repente antes da queda externa ao interior e invisível ensaio de preparação. Shakespeare escreveu que a paixão sexual não é vista com os olhos, mas com a mente. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Ele disse, cingem os vossos lombos, a sua mente, para que você possa superar, tendo os olhos cheios de adultério que não podem cessar o pecado. O trabalho disse, eu fiz uma aliança com meus olhos, para que eu não pensasse o mal. Ele disse, eu não quero nem pensar nessas coisas, que eu fiz uma aliança com meus olhos, eu dei meus olhos para Cristo. E Jesus disse que seria melhor passar a vida com apenas um olho, arrancar um deles, do que ir para o inferno. Sua mente pode pregar peças em você. Dê sua mente para Cristo hoje e deixe a sua mente ser controlada por Cristo. Porque a sua mente pode ser inimiga de Deus e ela pode ser cegada, pode ser duvidosa, pode ser contaminada, mas você pode ter a mente renovada hoje. Romanos 12:12 diz, para não conformarmos com esse mundo, mas seja transformada a sua mente pela renovação da sua mente. Sua mente pode ser renovada. Você pode ter uma nova mente. Pense nisso por um momento. Uma nova mente, uma mente espiritual. Pode ser dada a você essa noite. Sobre o Senhor Jesus Cristo. Efésios 4 diz, e seja renovado no espírito da sua mente. Como você tem sua mente renovada e transformada, você deve se arrepender dos seus pecados. Você diz que se arrepende. Se arrepender significa mudar sua maneira de pensar. Significa que Deus controla sua mente e diz, Deus, eu pequei, me desculpe pelos meus pecados, estou disposto a mudar meu modo de vida. Eu disse, estou disposto a mudar. E Deus ajudará, se você estiver disposto, e Ele renovará sua mente, e Ele tocará sua mente hoje. Paulo escreveu aos Filipenses e disse que haja em vós mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Podemos ter o sentimento de Cristo, que é difícil de acreditar, mas é verdade. E haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, você pode ter uma mentalidade espiritual. Romanos 8:6, e ter a mente espiritual. Vida, é vida espiritual e paz. Quantos de vocês nessa noite gostariam de ter paz em seu coração, e paz em sua família, e paz em sua mente? Entregue sua vida a Cristo. Você pode ter uma mente espiritual. Essa é a razão pela qual Pedro escreveu, diga, desperte sua mente pura. E Paulo poderia escrever aos Filipenses e disse, não ansei por nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, deixe seus pedidos serem conhecidos por Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Jesus Cristo. Um pedaço de entendimento ultrapassando pode ser seu essa noite. Você não precisa mais se preocupar com esses pecados. Se você vier a Cristo, Ele perdoará todos os seus pecados que você cometeu desde o dia que nasceu até agora. Ele perdoará, dá-lhe a vida eterna, porque Ele te ama e morreu por você. Sim, pela oração, podemos ter uma mente espiritual e também pelo conhecimento da palavra de Deus. Mesmo o único versículo da Escritura, repetido várias vezes, pode afastar os maus pensamentos. Paulo disse, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum elogio, pense nessas coisas. É onde nossas mentes devem estar. Nesse tipo de coisas, nesse tipo de pensamento, e o Deus da paz estará com você, disse Paulo. Tu amarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, de todo o teu coração e alma e mente. Isso significa se abrir e apresentar suas mentes a Cristo para novidades de vida, de renovação. Isso significa você ignorar seus medos nessa noite. Louvado seja Deus.